Amém? Diz assim a palavra de Deus: Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Os irmãos podem sentar, irmãos? Glória a Deus. Nós temos um texto aqui, irmãos, em que Paulo está falando, irmãos, sobre a escolha de Deus, né? E Paulo, ele vai explicando para a igreja de Corinto, irmãos, como se dá a escolha de Deus. E é interessante que nós vivemos, irmãos, num mundo em que o mundo faz as suas escolhas, o mundo tem as suas preferências. É interessante porque existem padrões que o mundo estabelece, e aquela pessoa que está fora desse padrão que o mundo estabelece, irmãos, ele fica fora, irmãos, ele se sente fora da realidade dele. Então, o mundo estabelece um padrão de beleza, né? Hoje em dia existe a harmonização facial, a pessoa vai lá, ela olha, se ela tem o nariz de um jeito que ela não gosta, existe um modelo de harmonização facial para adaptar aquele nariz dela ao rosto que ela tem. Se ela acha que o rosto dela, o formato não está de acordo, ela faz uma harmonização facial para então, né, tirar um pouco do lado do queixo, ao redor. Ela vai fazendo aquilo que o mundo chama de harmonização facial. Ela vai tentando se adaptar ao modelo que o mundo está dizendo. E esse modelo, irmãos, ele se torna um padrão para o mundo. As pessoas, elas vão lá e muitos fazem, alguns fazem por questão de saúde, mas muitos fazem lipoaspiração meramente por uma questão estética, para se enquadrar num padrão de beleza do mundo. Há muitas pessoas que vai chegando a idade, as rugas vão chegando, aquela pessoa ela vai lá então e ela faz uma cirurgia plástica, né, para tirar as rugas do rosto, aquilo chamado pé de galinha. A pessoa vai lá e ela faz uma adaptação no seu rosto, se ela está ficando calva, ela coloca então uma prótese chamada antigamente peruca, coloca aquele cabelo. As pessoas, elas vão fazendo de tudo, irmãos, para tentar entrar num padrão que o mundo diz que é bom. Ela olha para o mundo e aquilo que o mundo diz que é um padrão correto, ela tenta se encaixar naquilo. Certa época, meus irmãos, a moda era os homens usarem aquelas calças boca de sino, né? Talvez os irmãos já viram alguma foto. Era aquela calça que lá embaixo, irmãos, ela era bem larga. Aquele era o estilo da época. Há um modelo que hoje muito se vê, principalmente feminino, as mulheres usarem aquelas calças rasgadas, né? Se a gente olhasse isso alguns anos atrás, irmão Aline, a gente diria, coitada dessa senhora que não teve condições de comprar uma calça. Hoje é moda isso, irmãos. Hoje isso é moda. É natural que isso aconteça. As modas, elas vão se moldando de acordo com o padrão que o mundo está oferecendo. Existe um padrão de conduta no mundo. E esse padrão, se a pessoa estiver fora deste padrão de conduta, esta pessoa, ela se sente deslocada do meio em que ela vive. Ela se sente fora da sociedade em que ela vive. É por isso, meus irmãos, que as pessoas, mesmo sem gostar de fazer algumas coisas, elas fazem meramente para estar num padrão que o mundo estabelece. Elas se vestem, elas se comportam, elas falam em alguns padrões que o mundo está estabelecendo. E agora, meus irmãos, Paulo ele está falando para a igreja de Corinto que Deus ele também tem um padrão de escolha.
O padrão de escolha de Deus é diferente do padrão de escolha do mundo. O mundo, por exemplo, ele olha um rapaz e ele diz para aquele rapaz, o mundo está dizendo para ele: olha, você é muito magro. Aquele rapaz começa a fazer uma academia, ele começa a colocar anabolizantes, e ele fica, meus irmãos, que parece um armário, né? Grandão, e muitas vezes, irmão Cleomar, a perninha fininha lá embaixo, e aquele armário grandão aqui em cima. Por quê, irmãos? Porque é um padrão que o mundo está dizendo que é bonito, porque é algo, irmão Adão, que o mundo está dizendo: isso é bonito, isso é lindo, isso é agradável aos nossos olhos. Mas agora Deus está dizendo aqui, através de Paulo para essa igreja, que ele tem um padrão diferente de escolha. E aqui, meus irmãos, Deus começa dizendo que o padrão de escolha dele para o mundo é coisa de louco. Deus está dizendo que o padrão de escolha dele para o mundo, ele está dizendo assim: para o mundo as escolhas de Deus é coisas loucas, não fecha naquele padrão que o mundo escolhe. Sabe por quê, meus irmãos? Porque quando o mundo ele vai escolher alguém, por exemplo, para ocupar um cargo importante numa empresa, a empresa ela jamais diria assim: vamos colocar o fulano na nossa empresa para cuidar do setor financeiro. Quem é o fulano? O fulano é um ex-presidiário. Ele foi preso por quê? Porque ele assaltou um banco, porque ele roubou um carro forte, mas ele está cumprindo agora no semiaberto. Então vamos trazê-lo para a nossa empresa e vamos colocar à frente do departamento financeiro. Meus irmãos, jamais você veria isso acontecer no mundo, jamais você veria isso acontecer segundo a concepção humana. Por quê, meus irmãos? Porque existe um padrão na escolha, existe um padrão de cuidado na escolha, até mesmo para o emprego. Mas aqui Deus está dizendo na sua palavra, ele está dizendo que isso para o mundo parece loucura. Quando Deus ele pega uma pessoa e ele começa a escolher essa pessoa, irmão Cleomar, o mundo vai olhar para ele, vai olhar para Deus, vai olhar para a igreja, vai olhar para aquela pessoa e ele vai dizer assim: isso é loucura, não faz sentido Deus escolher essa pessoa, não faz sentido Deus chamar este homem, Deus chamar esta mulher, não faz sentido, ele não se enquadra no nosso padrão. O padrão de Deus é diferente. E a palavra louca, meus irmãos, é uma palavra que quer dizer absurdo. A palavra louco quer dizer algo sem razão. O que é razão, meus irmãos? Razão é aquilo que cabe dentro da nossa mente humana. Razão é aquilo que você consegue calcular, que você consegue entender por que está sendo feito aquilo. Quando uma pessoa, ela muitas vezes ela despreza uma e ela escolhe outra no padrão do mundo, meus irmãos, até você consegue entender, você diz: faz sentido isso. Por que faz sentido realmente? A melhor escolha foi A do que o B, porque o B não teria condições de ocupar essa função. Agora, quando Deus escolhe alguém, quando Deus chama alguém lá de fora do mundo e ele faz a sua escolha, o Eliomar vai olhar para essa escolha, irmão Valdecir, e o Eliomar vai dizer assim: não faz sentido isso. Por que Deus escolheria Onésimo? Por que Deus escolheria Marinalva? Por que Deus escolheria Ledi? Eu não vejo motivo para essa escolha de Deus. E aí sabe o que acontece, meus irmãos? Para o mundo isso se torna loucura, mas a palavra de Deus está dizendo que é nessa loucura que Deus age, é nessa escolha absurda que Deus age, que não faz sentido para o nosso intelecto, para a nossa razão humana, mas é aí que o nome dele vai ser glorificado. É nas loucuras de Deus para o mundo que o nome dele é glorificado. Deus não abre concurso na igreja, meus irmãos, para dizer assim: eu vou escolher os melhores lá de fora para estar servindo na minha obra, eu vou escolher o melhor profissional, o melhor intelectual, o melhor músico. Não, Deus ele não faz dessa forma. A Bíblia fala que Deus pega aquilo que é desprezado, aquilo que é rejeitado, aquilo que é humilde lá fora, e Deus traz para junto dele, e Deus começa a exaltar o nome dele naquela pessoa. E por que a Bíblia está falando que Deus faz isso? Para que ninguém venha se vangloriar perante ele, mas para que o nome dele seja glorificado na minha e na tua vida.
Se tu me der um pouquinho mais de retorno, irmão Lucas. E a Bíblia está dizendo, meus irmãos, a Bíblia está falando que Deus faz esse tipo de escolha. E quando Deus está falando isso, Ele diz assim, olha, eu escolho as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Quem são os sábios, irmão João Lucas? Sábios são aqueles homens intelectuais que têm o melhor discernimento da razão, o melhor entendimento. Irmãos, essas pessoas são aquelas pessoas que estão ali julgando, analisando, estão concluindo o que é melhor, o que não é melhor. Deus está falando na sua palavra que quando Ele escolhe alguém, quando Ele chama alguém, esses sábios ficam confundidos. Eu fico imaginando, irmão Cleomar, estes homens sábios intelectuais conversando entre ele, mas como é que pode o Valdecir estar lá na igreja servindo a Deus? Como é que pode o Jair estar servindo a Deus? Era para nós estarmos lá neste alto nível, neste lugar elevado, mas Deus está olhando para eles e confundindo a mente deles, meus irmãos, e muitas vezes sem eles entenderem, o nome de Deus está sendo glorificado dessa forma. E a Bíblia fala, meus irmãos, que Deus faz isso ao longo da história. A Bíblia fala que Deus pega um menino, e a Bíblia fala que esse menino, ele chega para os irmãos dele e conta, olha, eu tive um sonho, e nesse sonho eu estaria governando sobre vocês. A Bíblia fala que dá uma rejeição na vida daquele menino tão grande, meus irmãos, que os irmãos dele vendem ele. A Bíblia fala que José foi rejeitado, e José sendo rejeitado, ele foi vendido. Mas a Bíblia fala que o mesmo José que foi rejeitado, que foi vendido, que foi excluído do meio do povo, da família dele, a Bíblia fala que é o mesmo José que quando os irmãos dele vêm, ele está governando exatamente como Deus tinha falado, e os irmãos dele se curvam perante ele exatamente como Deus tinha falado. Naquele primeiro momento ele era rejeitado, olhavam para ele como um qualquer, mas agora José estava lá, meus irmãos, e os irmãos dele se curvavam perante ele. O mesmo José que era rejeitado, agora foi o José que trouxe salvação para eles. O mesmo José que não tinha valor, era agora o José, meus irmãos, que estava ali sendo amado por eles. O mesmo José que era rejeitado. A Bíblia nos fala de outro homem chamado Moisés. Moisés tentou, meus irmãos, trazer libertação ao povo de Israel, mas Moisés teve uma sentença para a sua vida. Faraó mandou matar Moisés. Moisés, ele deixa de ser príncipe e ele passa a ser um condenado. Ele tem que fugir do Egito, ele vai para o deserto. Moisés passa 40 anos no deserto e Deus chama Moisés. Sabe por que Deus chama Moisés, meus irmãos? Porque o Egito havia rejeitado ele. O Egito não queria saber de Moisés, mas Deus estava dizendo, você para eles é condenado, mas eu vou te enviar para dentro de Egito como libertador da nação de Israel. Eu vou te usar naquele lugar aonde você foi rejeitado, para que o nome de Deus fosse glorificado. A Bíblia nos fala, meus irmãos, de uma mulher chamada Esther. A Bíblia fala que Esther, meus irmãos, era órfã. O pai de Esther e a mãe de Esther haviam morrido, e a Bíblia diz que Esther foi criada por um primo. Esse primo de Esther teve todo o cuidado, irmãos, todo o zelo de manter a integridade de Esther. E a Esther, meus irmãos, sendo órfã, eu não sei se Esther tinha direito a alguma herança ou não. Eu não sei se Esther teria direito a alguma coisa ou não teria. Mas eu sei que Esther era uma mulher órfã. Era uma mulher que não tinha pai, não tinha mãe, educada por um primo. Mas Deus tinha um plano na vida de Esther. E a Bíblia fala, meus irmãos, que quando a mulher daquele rei Assuero, ela rejeitou, ela pecou, a Bíblia fala que então aquele homem olha as moças daquela nação e ele se encanta com Esther, ele se encanta com a atitude dela, e Esther se torna a rainha daquela nação, a rainha daquele império. Uma moça que era órfã, uma moça que não tinha direito a nada, se torna rainha naquele lugar. Deus escolhe as coisas loucas deste mundo.
Deus olha para aquilo que é improvável. Deus olha para aquilo que para você não parece fazer sentido, mas Deus está olhando, porque o nome dele é glorificado dessa forma. Naquilo que você menos espera, naquilo que é menos provável, é assim que o nome de Deus é glorificado. A Bíblia nos dá outro exemplo, meus irmãos. A Bíblia fala de um moço, e é tão interessante a história desse moço, que a Bíblia fala que quando Samuel foi ungir um rei, o pai chama todos os filhos, começa a chamar um por um dos filhos, e daqui a pouco Samuel pergunta: falta alguém? E Jessé não diz assim: olha, falta o Davi, não. Jessé diz: falta mais moço. Ou seja, meus irmãos, o Jessé não estava nem se importando com o nome do filho. Todos os outros são citados o nome, mas quando chega na história de Davi, o nome dele não é citado. Alguns historiadores estudiosos dizem que Jessé não era filho do casamento oficial de Jessé. Alguns dizem, meus irmãos, que Davi, ele era de uma relação extraconjugal de Jessé. E é por isso que a Bíblia fala que ele era pequeno, ele era ruivo, ele tinha característica genética diferente dos seus irmãos. E aí Davi não era possível ele estar no meio deles. Davi estava sozinho lá no campo como um empregado. E a Bíblia fala, meus irmãos, que Davi foi esquecido. Só que Davi não foi esquecido, irmão Onésimo, por qualquer um. Davi foi esquecido pelo próprio pai, irmãos. O próprio pai de Davi esqueceu Davi. O próprio Jessé esqueceu Davi. Mas a Bíblia fala que quando o Samuel olhou e Deus não se agradou de nenhum, até o Samuel se agradou. Tem uns que era maior, mais bonito, mais forte. Deus disse: não, Samuel, você está vendo o exterior, mas eu olho o coração, eu estou olhando o interior. E a Bíblia fala que então é mandado chamar o Davi. E quando Davi chega naquele lugar, ele é ungido por Deus. E quando Davi é ungido por Deus, meus irmãos, Deus começa a levantar Davi. O mesmo Davi que era esquecido pelos homens, um dia Deus disse assim sobre Davi: Davi é o homem segundo o meu coração. Ele pode ser esquecido pelo pai, ele pode ser esquecido pelos irmãos, o Samuel pode até não dar valor para ele, mas ele é um homem segundo o meu coração. Ele está aqui dentro do meu coração. Deus está mostrando, meus irmãos, ao longo da história bíblica, que Deus não erra. Deus pega aquilo que é rejeitado, aquilo que é desprezado, e Deus realiza a obra dele através dessas pessoas na terra. E as pessoas mais improváveis que Deus usa. A Bíblia fala de outro homem. A Bíblia fala de um homem chamado Abraão. E a Bíblia está dizendo, irmãos, que este homem tinha 75 anos de idade. E a Bíblia está falando que este homem, 75 anos de idade, diz assim para ele: olha, eu farei de ti uma grande nação. Abraão poderia ter dito assim: Deus, se o Senhor tivesse dito para mim que ia me tornar rico, é perfeitamente normal, Deus. Eu já sou um homem abastado, me tornarei mais rico ainda. Deus, se o Senhor tivesse dito para mim, Deus, que me daria territórios, grandes territórios, também perfeitamente normal. Posso me tornar um homem poderoso na terra e ter grandes territórios. Mas a maior promessa para Abraão não foi essa. A maior promessa para Abraão foi assim: Abraão, farei de ti pai de uma multidão. Abraão, farei de ti pai de uma multidão. E ele chega a comparar para Abraão duas coisas. Ele olha na terra, no solo, e diz assim: Abraão, a tua descendência será como as areias da praia, e a tua descendência será como as estrelas do céu. Deus dá as duas comparações a Abraão, e as duas comparações para ele são incontáveis, irmãos, são incalculáveis. E Deus diz para Abraão: Abraão, você vai ser pai de uma multidão. A coisa mais impossível era isso, irmão Clésio. Por quê, irmão? Porque ele era velho, 75 anos de idade. Porém, Deus não cumpriu a promessa com 75. Deus resolveu adiantar mais um pouco o processo. E a Bíblia fala que com 100 anos de idade, Abraão tem um filho.
Para nós, meus irmãos, olhando para a sociedade, ele é muito velho. Deus não pode realizar nada na vida deste homem porque ele é muito velho. Mas se Deus está dizendo que ele será pai de uma grande nação, Deus vai cumprir a promessa na vida de Abraão, porque Deus não está olhando segundo o padrão do mundo, mas ele tem o próprio padrão dele para fazer a promessa. Deus tem o próprio padrão dele para cumprir a promessa. A Bíblia está dizendo de outro homem, meus irmãos. A Bíblia fala de Jacó. A palavra Jacó quer dizer enganador, suplantador. Jacó foi malandro, meus irmãos, com seu pai. Foi malandro com seu irmão, tentando ganhar alguma coisa. Mas quando Jacó tenta ganhar tudo, ele perde tudo. Ele sai do meio da sua família sem nada. A Bíblia fala que ele torna até uma pedra o seu travesseiro. Jacó não tinha, meus irmãos, o pelo de uma ovelha para fazer virar um travesseiro para ele dormir. Jacó perdeu tudo. Jacó não tinha nada. Jacó, para eles, para seu povo, ele era um enganador, um suplantador, que teve que fugir do meio da sua família por ser dessa forma. Mas a Bíblia fala, antes de Jacó nascer, Deus já havia falado para Isaac, dizendo: olha, o mais novo, o filho mais novo, ele vai governar sobre o mais velho. Deus estava dizendo: eu tenho uma promessa na vida deste menino. Alguém poderia dizer assim: deve ter esquecido. Deus deve ter se esquecido de Jacó. Jacó agora está fugindo, é suplantador. E a palavra Jacó no hebraico, meus irmãos, a raiz dessa palavra quer dizer torto, quer dizer algo que está tomando como errado. A palavra quer dizer torto. E agora, quando Jacó vai sem nada para o deserto e a sua vida começa a ser transformada, ele se encontra com Labão, ele casa, ele tem filhos, ele começa a prosperar. Quando ele está voltando para a sua terra, meus irmãos, antes dele chegar na terra que ele havia fugido, ele se encontra com um ser no Val de Jaboque. E este ser que ele se encontra no Val de Jaboque começa a lutar com Jacó. E a Bíblia fala que este ser começa a lutar com Jacó. E a Bíblia diz que já está raiando a alva, já está surgindo o dia. Eles passam os dois a noite lutando ali, a noite naquela batalha. E é interessante, meus irmãos, que pelo que a Bíblia está mencionando, a única coisa que Jacó fez naquela luta não foi agredir aquele ser, mas a única coisa que Jacó fez naquela luta foi se agarrar àquele ser. Ele ficou agarrado nele, irmão Valdecir. Ele não soltou mais aquele ser, de tal forma, meus irmãos, que aquele ser, para que Jacó viesse soltar ele, teve que pegar na articulação da coxa de Jacó, e ele ficou ringo de uma perna, meus irmãos, naquele momento aqui. Mas aquele ser diz assim para ele: o teu nome está sendo mudado. Você não vai se chamar mais Jacó. A partir de agora, o teu nome é Israel. Sabe o que quer dizer Israel, meus irmãos? Israel está dizendo, a palavra de Deus, que o nome dele foi transformado. A palavra Israel quer dizer o homem que vê Deus. A palavra Israel, na sua raiz, ela quer dizer reto, irmão Clomar. No hebraico, a palavra Israel quer dizer reto. Ou seja, Deus pegou um homem que carregava o nome de Jacó, o nome de torto, ele andava errante na sua caminhada, mas agora quando ele se encontra com aquele ser, e ele entende que a esperança dele está naquele encontro que ele teve, ele não larga mais ele não abandona mais ele passa a escuridão da noite, ele passa o momento de treva agarrado naquele ser, e quando aquele ser vai abandonar Jacó, ele está dizendo para ele: o teu nome está sendo mudado, você não é mais aquele que anda por caminho torto, agora o teu nome vai ser reto. Sabe por quê? Porque você é o homem que viu a Deus, você é a pessoa que teve encontro com Deus. Ele sai da sua terra como homem torto, ele sai da sua terra como quem não tem nada, ele sai como um fugitivo com medo de morrer, mas quando ele volta para sua terra, irmão Clomar, ele não é mais Jacó, mas ele é um homem transformado por Deus, ele é um homem transformado porque Deus tinha um projeto na vida dele. Deus quer te levar aonde o diabo te viu derrotado.
Deus quer te levar nesse lugar e mostrar que Ele é Deus que transforma a tua vida, que Ele é Deus que age no teu ser, que Ele é Deus que tem poder de transformar qualquer ser humano na terra, para que o nome dEle seja glorificado. Deus quer mostrar para o inimigo que o padrão que Ele estabeleceu neste mundo não vale nada para Deus, pode ser rejeitado pela sociedade, mas Deus está dizendo que Ele tem o próprio padrão dEle, e segundo o padrão dEle, Ele escolhe o ser humano. Ele escolheu eu e escolheu você, segundo o próprio padrão dEle. A Bíblia está falando, meus irmãos, é a última pessoa que eu gostaria de falar nessa noite. A Bíblia está dizendo de um homem chamado Paulo, e a Bíblia fala que Paulo, meus irmãos, ele era perseguidor, aonde ele sabia que existia um povo adorando a Deus, ele ia até aquele lugar com cartas, ele chegava naquela cidade, e ele mandava prender, irmão João, todos aqueles que estavam adorando a Deus. A Bíblia fala que ele mandava prender ou matar, e Paulo era um perseguidor do Evangelho. Agora olha só a loucura de Deus, irmão. Olha só que coisa fantástica as loucuras de Deus. A Bíblia fala que Jesus teve 3 anos na terra, 3 anos e meio, preparando 12 homens para fazer a obra. Deus preparou eles, irmão Clomar. Eles ficaram 3 anos e meio com Jesus. Jesus ia dormir numa casa, eles estavam juntinho. Jesus ia orar no monte, eles estavam pertinho. Jesus atravessava o rio em cima de um barco, eles estavam atravessando com Jesus. Eles eram homens que estavam sempre com Jesus. Jesus estava multiplicando o pão, eles estavam ali. Jesus estava curando os enfermos, eles estavam junto. Jesus estava expulsando o demônio, eles estavam junto com Jesus. Eles tiveram 3 anos de faculdade com Jesus. 3 anos e meio na escola de Jesus, sendo preparados por Jesus. Mas a Bíblia fala, meus irmãos, que depois que Jesus sobe aos céus, e um daqueles homens ali se suicida devido ao pecado que ele cometeu, a Bíblia fala que ficam aqueles 11 lá no cenáculo orando, desce o Pentecostes sobre eles. Então eles começam a votar para eleger um novo homem para estar junto com eles. E a Bíblia fala que então eles elegem um dentre eles ali, por escolha deles e de Deus. E eles começam a pregar o Evangelho. Começam a pregar a palavra de Deus naquele lugar. Agora veja bem, Deus olha lá do céu, irmão Adão. Deus poderia ter dito assim: olha aqui, tem 12 que meu filho preparou lá embaixo, um caiu fora. Mas o grupo foi refeito, tem 12 lá embaixo. Deixa eu ver quem dos 12 que eu vou escolher para fazer a minha obra, para pregar no meio dos gentios, para ir até os romanos, para ir até Efésios, para ir até Coríntios, para ir até Tessalônica, para ir até Filipenses, ali em Filipos. Quem que eu vou escolher dentre esses 12? Deus poderia ter escolhido Mateus, que era um homem culto, Lucas, que era um médico, Pedro, que era ousado, intrépido na palavra. Deus poderia ter escolhido qualquer um deles, mas Deus olha lá do céu e vê um homem correndo atrás dos crentes, de cidade em cidade, e Deus diz: é esse que eu estou escolhendo, é esse que eu estou chamando para fazer a minha obra. Sabe o que eu fico imaginando, irmão Clomar? A confusão que gerou na mente de Lúcifer, porque Lúcifer deve ter pensado assim: eu não entendo ele, eu vivi lá em cima pertinho dele, eu fui criado perfeito, e agora ele vai escolher um que não é cristão, que não teve na escola de Jesus, que não ficou 3 anos aprendendo. O que vai virar esse negócio do Evangelho? O que vai ser esse projeto de Deus? Escolhendo um homem que não está no padrão, que eu entendo que é o padrão correto. Imagina a confusão na mente do diabo, irmãos. A Bíblia fala que quando Deus criou Lúcifer, ele era perfeito. Irmão, Lúcifer era tão perfeito que ele era um querubim, ele estava num grau elevado em relação aos anjos. Alguns estudiosos dizem que quando Lúcifer caminhava, ele emitia som. Alguns estudiosos dizem que no caminhar de Lúcifer, ele emitia música. Lúcifer era um ser perfeito.
O brilho em Lúcifer chamava a atenção dos outros. E era tão esplendoroso Lúcifer, que a cada 3 anjos que tinha no céu, ele conseguiu convencer de que ele ocuparia um lugar semelhante ao de Deus. E agora, meus irmãos, Lúcifer olhava a concepção de Deus de criar coisas perfeitas, e ele olha para o Paulo lá embaixo, perseguidor do evangelho, um homem que estava matando os crentes, tentando destruir o projeto de Deus, falando mal da igreja de Jesus Cristo. E Deus diz: é esse que eu escolhi, foi esse que eu chamei, e eu vou lá embaixo agora, a minha presença vai descer lá embaixo agora, e eu vou tirar ele da situação de perseguidor, e eu vou colocar ele na situação de perseguido. Ele vai ser um pregador da minha palavra. As loucuras de Deus, coisas que nós não conseguimos entender na nossa concepção humana. Aquilo que você acha, meu irmão, minha irmã, que é improvável, é isso que Deus quer fazer. Aquilo que você acha que é impossível, irmão Clamar, é isso que Deus quer fazer. Aquilo que talvez o pastor da igreja vai olhar e vai dizer: não tem como fazer isso, Deus vai dizer: é isso que eu vou fazer, porque é o meu nome que é glorificado naquilo que é improvável. É assim que o nome de Deus é glorificado. E a Bíblia está dizendo, meus irmãos, que ninguém entendeu o projeto de Deus. Ninguém conseguiu entender, irmãos. Enquanto aqueles 12 estavam se debatendo para pregar a palavra para a nação de Israel, indo em sinagogas dentro da nação, no meio do povo de Israel, Deus olha lá de cima e diz assim: eu estou escolhendo um homem, não para pregar no meio da nação de Israel, mas eu estou escolhendo um homem para ir ao redor de Israel, para conquistar o mundo da sua época, para conquistar reinos, povos, nações. Eu estou escolhendo um homem. Meus irmãos, quando chega nos ouvidos dos apóstolos isso, dá medo neles. Eles ficam apavorados, irmã Marilei. A Bíblia diz, meus irmãos, que começou a gerar medo no meio do povo cristão. O povo dizia: não, não pode ser. Eu imagino, irmão João, que alguns diziam assim: eu acho que isso é uma estratégia de Paulo. Ele deve estar fazendo isso para quando nós dizemos que tem culto, ele vai lá e vai matar todo mundo, vai prender todo mundo. E a Bíblia fala que tinha um servo de Deus, que ele fica com medo de receber Paulo. Mas Deus se apresenta para ele e diz assim: olha, esse para mim é um vaso escolhido. Tu sabe o que quer dizer escolhido, irmão? Sabe o que quer dizer escolhido? Eu vou te dar um exemplo do que é escolhido. Aqui em Chapada a gente não vê isso, mas lá em Panambi, onde eu morava, acontecia isso. Sabe o que acontece? Há tanto emprego em Panambi, as metalúrgicas têm tanta necessidade de funcionário, que elas saem na rua de moto dizendo: olha, ou de carro, tem emprego no Cine, vai procurar emprego lá, tem vaga para tal função. E eles começam a chamar as pessoas, e sabe o que acontece, irmã Ledi? As pessoas vão até aquele lugar, elas pegam uma carta de recomendação e elas vão até aquela empresa. Quando elas chegam na empresa, naquele lugar, elas passam por um teste de seleção, irmão Valdecir. Às vezes tem 20, 30 pessoas lá e tem 10 vagas. E aquela empresa vai fazendo testes ali, vai estabelecendo testes naquele lugar. E o teste que ela vai estabelecendo vai eliminando alguns, e vai ficando aquilo que ele escolheu. A palavra de Deus está dizendo que Deus chama a muitos, mas poucos são escolhidos. Tu sabe o que quer dizer a palavra escolhido? Escolhido não é sorteio, irmão. Escolhido não é aleatório. Escolhido quer dizer assim, irmã Aline: Deus apontou para você e disse: eu escolhi a Aline. Deus não está dizendo que aleatoriamente no escuro ele escolheu alguém, não. Ele disse: eu apontei para o Valdecir e eu escolhi o Valdecir. Deus está dizendo que em Chapada ele olha para esse povo e ele diz: eu escolhi o Daniel. Não foi por chamada, foi por escolha. Eu olhei para ele quando estava lá fora no mundo e eu chamei ele e escolhi ele.
É isso que Deus está dizendo. Ele está dizendo assim, irmão Clamar: eu não erro na minha escolha. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei confundir a terra, e eu sei confundir o diabo, mas a escolha é aquilo que está no meu coração. Ele te escolheu, meu irmão, minha irmã. Vamos ficar de pé nessa noite, por gentileza, irmãos. Deus te escolheu. E Paulo agora, nessa experiência que ele teve com Deus, olha só o que Paulo está dizendo: eu escolhi as coisas loucas deste mundo para envergonhar os sábios, e eu escolhi as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Sabe o que eu ouço muito, irmãos? Eu ouço muito assim: pastor, eu tenho vontade de servir a Deus, pastor, mas eu sou muito fraco. Eu não consigo vencer a minha fraqueza, pastor. Eu não consigo vencer a minha debilidade, pastor. Eu quero servir a Deus, pastor, mas eu não tenho força. Jesus está dizendo que foi esse que Deus escolheu. Jesus não está dizendo assim, ó, eu escolhi aquele que bate no peito e diga: eu consigo servir a Deus. Não! Ele está dizendo na sua palavra: eu escolhi as coisas fracas deste mundo. Você que é fraco, Deus te escolheu. Deus escolheu você. Ele não erra na escolha dele. Quando o forte olhar para você, talvez um crente vai olhar para você e vai dizer assim: Deus, eu não errei como fulano, Deus. Eu não caí como fulano, Deus. Eu fui forte, Deus. Glória a Deus que você foi forte. Mas Deus está dizendo na palavra dele: eu pego o fraco para mostrar que eu sou Deus. Se eu pegar o forte, ele vai dizer: eu sou forte. Mas se ele pegar o fraco se desmancha na presença dele. O fraco diz assim: eu não tenho força, Deus, é tu que eu quero. É você que eu quero. O fraco vai dizer: não tenho capacidade, é você que eu quero. Deus não erra. Diga para a pessoa que está perto de você: Deus não erra. Deus não erra, irmã. Deus não erra, irmão. Deus não erra, Gabriel. Deus te ama. E Deus te chama nesta noite. O Espírito de Deus te chama nesta noite. Ele diz: e Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são. Irmão, você vai olhar para essa palavra e vai dizer: eu não estou entendendo. Não estou entendendo. Eu estou tentando ser o padrão do mundo. Estou vestindo a roupa igual os outros. Estou fazendo o que os outros fazem. E Deus está dizendo que me escolheu. Eu errei, pastor. Eu sou fraco, pastor. Eu sou debilitado, pastor. Eu não tenho condições, pastor. Mas Paulo está dizendo: é você que Deus escolheu. Você não vai entender a escolha de Deus, mas você vai se agarrar nos braços dele e vai dizer: obrigado, Jesus, por ter me escolhido, Senhor, por ter me chamado, Jesus.